Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 11. Quem achou, diga graças a Deus. Se você puder ficar de pé, coloque-se de pé para nós lermos a palavra de Deus. Que diz assim: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma pedra daquele lugar e pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava os céus, na qual os anjos subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no topo dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Amém? Pode se assentar. Pai, eu quero mais uma vez colocar a minha vida diante da tua presença, pedir a tua bênção, Senhor, sobre a ministração desta palavra. A palavra não é minha, a palavra é tua. A igreja também não é minha, a igreja é tua. Porquanto o Senhor sabe o que a tua igreja precisa ouvir. Eu até posso saber o que ela quer ouvir, mas quem sabe de fato o que esta igreja precisa ouvir é o Senhor. Portanto, eu me coloco como vaso nas tuas mãos. Reconheço que sem ti não tenho nada, se do céu não me for dado, e sem ti nada posso fazer. Por isso eu te peço, abre as comportas do céu, as câmaras da tua revelação, revela-nos os tesouros escondidos da tua palavra, e não deixe que a gente volte para casa sem resposta, mas que nós possamos sair daqui dizendo: verdadeiramente o Senhor falou comigo. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, Jacó, de quem fala esse texto, é um dos filhos de Isaque. Jacó era neto de Abraão. Vocês sabem que Jacó nasceu gêmeo com seu irmão Esaú. Rebeca ficou grávida de gêmeos, Jacó e Esaú, e eles brigavam. A Bíblia diz que dentro do ventre de Rebeca eles brigavam já entre si. E quando Rebeca entra em trabalho de parto e a parturiente vem para
fazer o parto de Rebeca. E ela puxa a primeira criança, que quem veio na frente o primeiro foi Esaú. E quando ela puxa Esaú, ela percebe que Jacó veio agarrado no calcanhar do seu irmão. E assim nasceram os 2 filhos de Isaac. Foram os únicos filhos que Isaac teve, porque Rebeca era estéril e ela ficou grávida por uma resposta de Deus. E Isaac e Esaú foram os únicos filhos de Isaac. Ou melhor, Jacó e Esaú foram os únicos filhos de Isaac. E eles cresceram. E Esaú era mais dado à caça. Era aquela pessoa mais viril, um homem mais dado à caça. Já Jacó, se você estudar um pouco a biografia de Jacó, você vai ver que Jacó era mais caseiro. Jacó era aquele cara que estava mais na barra da saia da mãe, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste. Ele era mais caseiro. Jacó sabia cozinhar. Jacó preparou um prato de lentilha para o seu irmão para trocar pela primogenitura. Já Esaú era aquela figura, era um israelita do qual qualquer pai se orgulhava. Porém, ele era meio alienado às coisas de Deus. Esaú não se preocupava muito com as coisas de Deus, não estava nem aí para as promessas de Deus. Ele também não procurava preservar a cultura e as leis do Deus do seu pai. E muitas vezes ele procurava mulheres estrangeiras para se relacionar. Mas mesmo assim, ele tinha a preferência de Isaac. A palavra Esaú significa peludo. Ele era um homem peludo, cheio de pelos. Jacó já era liso. Não tinha muito pelo. Tanto é que quando ele foi enganar seu pai, ele precisou colocar sobre a sua pele de carneiro, para quando seu pai tocar, poder perceber os pelos. Porque ele era liso. E Jacó cresce junto com Esaú, e o pai deles vai envelhecendo, ele já não tinha mais vista, Isaac já estava cego, e aí Isaac chama Esaú e diz assim: vai caçar, pega uma caça e traga para mim, prepara um guisado, porque eu vou te abençoar. E Jacó estava ouvindo aquela conversa, e quando o seu irmão Esaú sai para caçar, Jacó, junto com a sua mãe, porque a sua mãe mandou que ele pegasse um cordeiro para preparar um guisado e levar para o seu pai. Tudo que ele fez foi junto com a mãe. Eles tramaram tudo juntos. E a Bíblia diz que prepararam aquele guisado. E Jacó perguntou para a mãe dele: como é que eu vou fazer? Meu irmão é peludo, mamãe. Eu sou liso, eu não tenho pelo. Quando meu pai tocar em mim, ele vai perceber que não é Esaú, que sou eu. A mãe dele disse: tem problema não, a gente vai pegar a pele do cordeiro que a gente vai matar e vai botar sobre você. E quando ele tocar, ele vai pensar que é Esaú. E assim eles fizeram. A Bíblia diz que Jacó preparou aquele guisado junto com a sua mãe, levou para o seu pai. E Isaac comeu daquele guisado. E depois que ele estava farto, ele disse para Jacó, pensando que era Esaú: aproxima-te que eu vou te abençoar. E quando Jacó diz: eis-me aqui, meu pai, Isaac fica meio cismado, diz assim: não, eu estou ouvindo a voz de Jacó, essa voz não é de Esaú. Quem é que está diante de mim? Porque Isaac estava cego, e Jacó diz: sou eu, Esaú. Aí Isaac diz assim: não, a voz é de Jacó, te aproxima para eu te tocar. E quando ele toca, Jacó estava coberto com peles de carneiro, e ele toca e ele sente os pelos, diz assim: a voz é de Esaú, mas de Jacó, mas o toque parece ser Esaú. E mesmo na dúvida, Isaac abençoa Jacó, e derrama as bênçãos sobre Jacó. E Jacó recebe a bênção do seu pai, sai da presença do seu pai, vai lá na cozinha, pega um prato de lentilha, que ele também havia preparado, e fica esperando seu irmão. Depois de quase 3 dias, o irmão dele volta da caça, e quando ele vem se aproximando, ele sente aquele cheiro
de lentilha, daquele ensopado, daquele guisado de lentilhas, e ele estava consumido pela fome, e ele disse para o seu irmão: me dá dessa comida, porque eu estou com fome. E Jacó, que não era besta nem nada, disse assim: eu te dou, mas se você me der a primogenitura, o direito da primogenitura. E como Esaú não estava nem aí para as coisas de Deus, não estava preocupado com primogenitura, com nada, ele olhou para a primogenitura e disse assim: de que me serve isso se eu estou morto de fome? E trocou com Jacó. Jacó deu o prato de lentilha, ele comeu, e depois que ele estava já saciado, ele foi, preparou o guisado e levou para o seu pai. E quando Esaú chega diante do seu pai e diz assim: meu pai, está aqui, eu trouxe a caça para o senhor comer e me abençoar. Isaac pergunta para Jacó: quem é você? Para Esaú: quem é você? E Esaú diz: sou eu, teu filho Esaú. Não, você já veio aqui, eu já abençoei. Não fui eu, papai, não fui eu que estive aqui, eu estava caçando, o senhor pediu que eu fosse caçar uma caça, preparasse um guisado e trouxesse para o senhor me abençoar, e eu cheguei agora, e eu estou agora diante do Senhor. E aí Isaac entendeu que Jacó havia ido na frente de Esaú, e Isaac disse para Esaú assim: eu não tenho mais como te abençoar, já abençoei o teu irmão Jacó. E Esaú chora, a Bíblia diz que Esaú chora, e diz assim: meu pai, não sobrou nenhuma bênção. E Isaac diz: nenhuma, meu filho, eu abençoei o teu irmão. E aí Esaú chora, e agora ele chora também tomado por uma ira, e ele coloca no coração de matar Jacó. Então a mãe de Jacó, preocupada, temendo pela vida de Jacó, prepara as malas de Jacó e manda ele ir para a terra de Padã-Arã, que tinha lá um irmão. Ela tinha um irmão chamado Labão na terra de Padã-Arã. E Jacó pega as suas malas e sai de casa, e ele anda cerca de quase um dia, e quando a noite começa a declinar, ele para, porque era muito perigoso viajar à noite naquela época. Então Jacó para ali naquele lugar, e ele olha e vê uma pedra, e ele pega aquela pedra e toma aquela pedra por travesseiro. E é aqui que eu quero começar a refletir sobre esse momento na vida de Jacó, porque diante dessa introdução que eu acabei de fazer, narrando esses momentos que mudaram a vida de Jacó, porque esse momento que Jacó viveu, esses últimos momentos que Jacó viveu na casa do seu pai, foram divisores de águas para a sua vida. Primeiro, porque tiraram ele de casa. Segundo, porque deram a ele algo muito precioso, mas ao mesmo tempo que afastaram ele da sua casa, da sua família, dos seus pais. E agora Jacó não tinha mais ninguém para lhe orientar. Ele não tinha o seu pai nem sua mãe para lhe orientar. Agora era Jacó e Deus. E existem momentos na nossa vida que fica só a gente e Deus. Nem pai nem mãe consegue ajudar. As pessoas até querem, mas não podem fazer nada por nós. E o que Jacó está vivendo aqui é uma experiência a sós com Deus. E eu já quero começar essa palavra dizendo para você: se ninguém está conseguindo te ajudar, não fica culpando ninguém não. Se ninguém consegue fazer nada por você, não fique triste. É porque Deus está preparando um momento a sós com você. E eu quero declarar que as experiências que Deus vai te dar nesses momentos a sós que Ele vai ter contigo, nenhum homem, por maior que seja, por mais sábio que seja, por mais condição que tenha, poderá chegar perto daquilo que Deus está preparando para você. Então quem sabe você está no deserto assim como Jacó. Jacó estava num lugar, não tinha ninguém perto dele, ele precisava passar a noite ali. Então ele pega aquela pedra
e coloca ela por travesseiro. E travesseiro aqui, irmãos, diz muita coisa. Porque Jacó pegou um travesseiro de pedra e dormiu. Enquanto tem muita gente dormindo em travesseiro de pena de ganso e não consegue dormir. Deitando em cima de travesseiro de pedra de pena de ganso e não consegue dormir. Deitar-se no lugar deserto, sem a proteção de quem mais ele amava, mas confiando que o Deus em quem ele acreditava iria cuidar dele. Eu quero dizer para você nessa noite que não importa o momento dos cumprimentos da promessa de Deus, muitas vezes nos leva a lugares de solidão, muitas vezes nos leva a lugares de impossibilidades, muitas vezes nos levam a lugares em que a gente olha para um lado e para o outro e vê que ninguém pode nos ajudar. Por quê? Para a gente aprender a olhar para cima. Porque até esse momento Jacó, ele estava vivendo na horizontal. Ele estava confiando no Deus do seu pai, no Deus da sua mãe, mas ele ainda não tinha aprendido a olhar para cima. Aí Deus tira o pai de perto, tira a mãe de perto, deixa ele só para ele aprender a olhar para cima. Então, me ajude a pregar e diga para quem está perto de você: esse momento que você está vivendo é para você aprender a olhar para cima. Eita glória. Pare de olhar para os lados, esperando que alguém lhe estenda a mão, que alguém lhe ajude. Aprenda a olhar para cima e saiba que aquele que prometeu, ele é fiel na sua vida. Porque a gente se acostuma muito, né, irmãos, a depender do homem. Imagina uma vida toda sendo orientado pela mãe, porque Jacó estava mais perto da mãe. Se você ler a história de Jacó, você vai ver que ele vivia mais perto da mãe. E a mãe de Jacó teve uma experiência no ventre. Lembra que eu disse no início que os meninos brigavam entre si? E ela não entendia nada, porque eles brigavam tanto dentro da barriga. Mas Deus falou com ela. Deus disse para Rebeca: o menor vai governar sobre o maior. Então, Jacó, ele já nasceu debaixo de uma promessa. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Porque talvez você não esteja entendendo nada, mas faz parte da promessa. Às vezes até as brigas fazem parte da promessa. Às vezes até as desavenças fazem parte da promessa. Às vezes é preciso Deus tirar de perto de algumas pessoas, para que a promessa dele possa se cumprir na tua vida. Porque a promessa de Deus, irmãos, ela não pode sofrer interferência humana, senão estraga tudo. Você lembra de Sara? Quando Sara disse para Abraão: deita-te com H e assim Deus vai cumprir a promessa. Atrapalhou tudo. Então não se preocupe se Deus está afastando pessoas. Não se preocupe se Deus está impossibilitando pessoas. Fique tranquilo e acredite que há uma promessa de Deus direcionada para a tua vida. E não adianta se alguém diz que vai te matar, se alguém diz que você vai morrer, se alguém diz que para você tudo acabou. O que vai prevalecer na tua vida é a promessa que Deus fez. Alguém aqui tem promessa de Deus? Se eu ver se eu estou pregando para alguém, ou se eu estou pregando para as cadeiras. É a promessa de Deus. Jacó estava debaixo de uma promessa. Deus havia falado para Rebeca: o menor vai governar sobre o maior. E ela creu naquela promessa. E quando ela fez com Jacó todo aquele plano para roubar a bênção do seu irmão, ela estava crendo na promessa. Então Jacó está num lugar deserto, mas ele está dormindo. Irmão, olha os acontecimentos de onde Jacó saiu. Você conseguiria dormir sabendo que o seu próprio irmão está querendo lhe matar? Por mais que você estivesse se sentindo seguro.
Mas só pelo fato de você dizer, rapaz, meu irmão quer me matar. Meu próprio irmão, meu próprio sangue. Isso já é motivo bastante para tirar o sono. Mas Jacó dormiu. Jacó dormiu porque ele confiou na promessa. Jacó dormiu porque ele sabia que Deus estava no controle. Jacó dormiu porque ele sabia que o Deus que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Então não deixe nada roubar o seu sono. Quem tem promessa não precisa de Rivotril, de Lexotan, de diazepam. Ele está firmado na promessa. Ah, pastor, mas tem dia que o sono foge. Tem dia que eu não consigo dormir, nem tomando esses remédios aí que o senhor citou. Então vai para o joelho, dobra o joelho e ora. Perca o sono, mas não perca a paz. Firma a tua fé em Deus, de maneira que mesmo que você não consiga dormir, mas a noite será uma noite de relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz que ele pega no sono e assim que ele dorme, ele sonha. E olha o sonho, ele vê uma escada. E essa escada ia até os céus. E o topo dessa escada estava no céu. E no topo dessa escada estava Deus. E a Bíblia diz que os anjos, eles desciam e subiam. Subiam e desciam a escada. Ele viu uma escada. E os anjos iam descendo, subiam e desciam por ela. E de repente ele ouve uma voz. E a voz que ele ouve, olhe para mim por favor, renova uma promessa. Porque deixa eu ler novamente aqui as palavras de Deus a Jacó. Versículo 13: eis que o Senhor estava no topo dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Olha o versículo 14: e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Será que essas palavras lhes soam familiares? Porque não é a primeira vez que Deus está dizendo isso. Deus falou isso pela primeira vez para Abraão. Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer ver comigo? Abra sua Bíblia no capítulo 22 de Gênesis. E eu preguei sobre isso domingo passado aqui. Deixa eu marcar aqui para eu voltar aqui para o texto. Olha o versículo 18. Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho. Abraão levou Isaque até o Monte Moriá, ofereceu Isaque em sacrifício. Na hora que ele levantou o cutelo, Deus disse: não mate o menino, porque agora sei que temes a Deus. E aí Deus vai abençoar Abraão por causa da atitude dele. E Deus vai dizer para Abraão, olha o versículo 18: em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Está vendo? Deus falou com Abraão. Essa promessa foi feita a primeira vez a Abraão. Agora abra comigo no capítulo 26 de Gênesis. Versículos 3, 4 e 5. Onde Deus diz assim para Isaque: peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas quem? Todas as famílias da terra. Então Deus prometeu a Abraão
confirmou através de Isaac e está renovando a promessa através de Jacó. O que significa isso, pastor? Que a promessa não é só para você. A promessa é para você, é para seus filhos, é para seus netos, é para toda a tua descendência. Então fica tranquilo, Deus não cuida só de você, Ele cuida também dos seus. Você pode aplaudir o nome dEle por isso. Ele cuida de você e também cuida dos seus. Então Deus fez a promessa a Abraão, confirmou a promessa a Isaac e está renovando a promessa através de Jacó. Está dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, cabia a Jacó crer ou não crer. Mas como não crer diante de uma experiência dessa? Porque, irmão, Jacó era um homem temente a Deus. Jacó era mais voltado para as coisas de Deus. Jacó se preocupava com a primogenitura, Jacó se preocupava com a bênção. Mas Jacó ainda não tinha experiência pessoal com Deus. Então as promessas de Deus, muitas vezes, ela passa também por experiências pessoais com Deus. Porque só sabe o que é uma promessa de Deus quem tem experiência pessoal com Ele. Então às vezes, olhe para mim, Deus, Ele muda a nossa rota. Deus muitas vezes Ele traça caminhos que nós não esperávamos que iríamos passar. Então, imagine esse momento que você está vivendo. E tente imaginar se há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás, alguém olhasse para você e dissesse: você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso. Ou perguntasse assim: você quer passar por isso, por isso e por isso? Talvez você diria: Deus me livre, quero não. Você não escolheria esse caminho. Você procuraria outros caminhos. Mas quando Deus faz promessa na vida de alguém, não tem como fugir, irmão. Ninguém consegue fugir. É como o salmista falou no Salmo 139: para onde me irei da tua presença? E para onde fugirei do teu espírito? Se eu subir nas asas do vento, o Senhor lá está. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá também habitas. Então não adianta, ninguém consegue fugir das promessas de Deus. O que você tem que fazer é confiar, crer. Porque quando Jacó acorda desse sonho, o sonho foi muito nítido, e Jacó acorda e ele olha ao redor, ele é tomado por um pensamento, e o pensamento era esse: Deus estava aqui e eu não sabia. Agora pensa nessa frase, irmão: Deus estava aqui e eu não sabia. Quando Jacó diz assim: Deus estava aqui e eu não sabia, ele não estava falando só do ambiente no qual ele estava. Ele não estava falando daquele lugar em si apenas. Ele estava falando de toda uma situação que ele estava vivendo. Ele estava falando de que a partir daquele momento o entendimento dele é de que nada daquilo ali que ele viveu foi por acaso. Tudo aquilo ali faz parte do propósito de Deus. Então tem coisas que você vive e que você não entende e que você não consegue compreender, e que não é para você ficar questionando, é para você ter a convicção de que Deus está no controle da sua vida, de que você não está à mercê do destino, de que você não vive à mercê ou dependente de uma situação humana, mas que é um Deus que governa a sua vida e que você está na palma da mão dele. Então tranquiliza o coração. Deus estava aqui, eu não sabia. Era como se Jacó estava, mesmo diante de tudo isso, eu estava disperso. Mesmo diante de tudo isso, eu não estava conseguindo compreender a dimensão do que estava acontecendo. Até aqui parecia que era tudo um propósito humano. Até aqui parece que tudo era plano de manhinha. Mas não, Deus estava no controle. E eu cheguei até aqui pela mão de Deus. Não foi porque Esaú não conseguiu me alcançar, não foi porque
Minha mãe não deixou que ele me matasse, mas foi porque Deus guardou a minha vida. Então eu quero declarar, levante a mão para eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Deus, Ele tem cuidado de você. Você não tem ideia dos livramentos que Deus tem te dado. Talvez você não compreenda o agir de Deus na sua vida, mas em cada detalhe Deus está trabalhando em seu favor. Então Ele te trouxe aqui para dizer: fique tranquilo, eu estou no controle. Esse vento, essa tempestade, essa solidão, esse abandono humano fazem parte do meu propósito na tua vida, e aquilo que eu te prometi eu vou cumprir. Você recebe essa palavra? Aplauda o nome do Senhor em sinal de que você recebe essa palavra. Então o que Jacó faz? Jacó, ele faz um voto. Ele ouve a voz de Deus no sonho. Ele guarda aquela palavra e ele faz um voto a Deus. E agora ele não está falando baseado no que o pai dele disse ou no que a mãe dele disse. Ele está falando baseado numa experiência pessoal que ele teve com Deus. Porque quando a gente se baseia na fé dos outros, e é isso que eu não consigo entender, como é que um crente consegue ficar dentro da igreja e não ter experiências pessoais com Deus, apenas vive da fé de fulano, da fé de Beltrano, testemunho de fulano, testemunho de cicrano, e não consegue ter uma experiência pessoal com Deus. Essa pessoa, ela sempre vai ser uma pessoa vulnerável aos ataques do inimigo. Agora, quem tem experiência pessoal com Deus é diferente. Quem tem experiência pessoal com Deus fala diretamente com Deus. Você sabia que, graças a Deus, aqui na Palavra Fiel não tem, mas tem crente por aí que tem seu profeta de estimação? Qualquer coisa liga para o profeta. Qualquer coisa procura fulano, procura Beltrano, mas não entra no quarto para orar, não entra no quarto para buscar a Deus, não vai buscar aquele que fez a promessa. Eu não estou dizendo que você não pode ouvir uma profecia. Eu creio em profecia, e o fato de eu estar aqui faz parte de muitas profecias que eu recebi no decorrer da minha vida com Deus. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando Deus se apresenta de fato para uma pessoa e ela entende uma experiência pessoal com Deus, agora ela fala diretamente com Deus. Porque Jacó não diz assim: eu vou voltar para casa e perguntar para a mamãe o que está acontecendo, eu vou perguntar para papai. Não, ele fala com o próprio Deus e ele faz um voto. E ele diz assim, ele pega aquela pedra que ele pôs por travesseiro, e ele deita azeite sobre aquela pedra, e ele faz uma coluna ali, um altar, e ele fala com Deus. E ele diz assim: este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Terrível é este lugar. E ele faz um voto com Deus. E para terminar essa palavra, eu queria refletir com você sobre esse voto que Jacó vai fazer com Deus. Então ele vai colocar diante de Deus algumas condições. Ele vai apresentar a Deus algumas petições dele, que ele precisava, que eram importantíssimas para a sua vida. Veja, no versículo de número 20, ele começa a fazer o voto dizendo: se Deus for comigo. A primeira coisa que ele pede é que Deus seja com ele. Deus ser comigo aqui significa a presença de Deus está comigo. Porque não adianta o camarada ter dinheiro, não adianta ser famoso, não é como diz a canção, que o homem pode ganhar o mundo inteiro, né? Mas se ele não tiver Deus, nada. Então a primeira coisa que Jacó pede é a presença de Deus. Ele não começa pedindo dinheiro, ele não começa pedindo riqueza, ele começa pedindo a presença de Deus. Porque o que um homem pode ter de mais importante nessa vida é a presença de Deus. Porque quem tem a promessa de Deus, a presença de Deus, não sente falta de nada. Por isso que Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, ele diz assim: o Senhor é a minha porção, de que terei falta? Porque quem tem a presença de Deus tem tudo. Agora o homem que não tem a presença de Deus, ele pode ter tudo,
E a única coisa que ele vai conseguir perceber é um vazio dentro da alma dele. Então ele pede: se o Senhor for comigo. Ele pede a presença de Deus. Em segundo lugar, ele diz assim: se me guardar nesta viagem e me der pão para comer e vestes para vestir. Então ele pede a presença de Deus, ele pede a proteção de Deus, e ele pede a provisão de Deus. Você ora pedindo essas coisas? A presença de Deus, a proteção e a provisão de Deus. Aí você muitas vezes não entende, porque o inimigo tem tanta raiva de você, ele não consegue lhe tocar. É porque você tem pedido a proteção de Deus para a sua vida. E ele diz assim, olha: e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Então, o propósito de Jacó era voltar para a casa dos pais dele. Jacó traçou um objetivo. Jacó não queria viver errante, não queria viver a vida toda na casa de Labão. Ele sabia e ele queria voltar, mas queria voltar de cabeça erguida. E ele sabia que a única pessoa que era capaz de tornar isso realidade era Deus, porque no seu caminho tinha Esaú. E Jacó faz o voto, e ele pega aquela pedra, ele edifica um altar, e ele diz assim: se Deus fizer essas coisas, Ele vai ser o meu Deus, e de tudo quanto eu ganhar, certamente darei o dízimo. Então, só para abrir um parêntese aqui, para quem diz que dízimo é coisa da lei, aqui ainda não existia a lei. Então, dízimo é um propósito que o crente coloca no coração de honrar a Deus. Então, Jacó estava perguntando: como é que eu vou honrar a Deus aqui? Eu vou dar o dízimo de tudo. O dízimo é a 10ª parte de tudo que chega na sua mão, né? Então ele diz assim: eu vou dar o dízimo. E a Bíblia diz que ele vai para a casa de Labão, ele habita lá, ele passa cerca de 20 anos na casa de Labão. Ele casa com 2 filhas de Labão, Raquel e Leia. E Deus abençoa Jacó lá na casa de Labão. Ele tem rebanho, e chega um momento que ele diz assim: eu tenho que voltar para a casa do meu pai. E ele pega seus rebanhos, ele pega a sua família, suas esposas, suas servas, seus filhos, porque Jacó teve 12 filhos. E ele volta, e no meio do caminho, ele passa num lugar chamado Val de Jaboque, ou Vale de Jaboque. E aí ele faz passar todo mundo. E ele fica mais uma vez a sós com Deus. Percebe que começa a sós e termina a sós? Porque o que vai prevalecer, o que vai fazer a diferença, é a experiência que você tem com Deus. E lá naquele vale de Jaboque, Jacó luta com Deus. E ali Deus pergunta para ele: como é o teu nome? Ele fala: Jacó. E Deus diz para ele assim: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Percebe que o que faz a diferença para Deus na nossa vida não é os momentos fáceis da vida, mas são as lutas que nós temos. Porque cada luta que você atravessa, você está lutando com Deus. Lutar com Deus aqui não é lutar contra Deus, mas é lutar ao lado de Deus. Porque vai ter momentos na sua vida que vai ser preciso Deus te tocar. Vai ser momento na tua vida que vai ser preciso Deus te ferir. Mas você não vai pensar que Deus está contra você, que Deus te abandonou. Você vai ter a certeza de que Deus está mais do que nunca do teu lado. Porque a partir daqui, tudo vai ser diferente. Então eu quero terminar essa palavra dizendo para você que algo novo de Deus está chegando para a sua vida. Toda essa luta, todo esse processo que você vem vivendo, é porque Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. Fique de pé, em nome de Jesus.